E vamos celebrar o Senhor com o hino congregacional, número 111. 111, amém? O Senhor diz que o apóstolo Paulo diz que o Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amém? Ele transforma a nossa vida, Ele faz uma mudança na nossa vida. E assim testemunha exatamente isso, amém? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluia. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim, no meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Os pecados sem conta, seu sangue lavou, Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito Ele Senhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele. Aleluia, louvado sejas. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste que vai transportar, vou guardar no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém? O que Ele pede de nós é o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Amém? Entreguemos a nossa vida ao Senhor, entreguemos o nosso coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? O grupo de louvor vai nos dirigir mais um momento de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Amém. Pai Vou- Senhor. Amém. Vou ler aqui uns versículos que se encontram no Salmo 100, que diz assim: Cantem ao Senhor com entusiasmo, habitantes de toda a terra. Adorem o Senhor com alegria, vão à sua presença com cânticos de júbilo. Não se esqueçam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos criou e nós pertencemos, somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. Entrem no seu templo em ações de graças. Entrem nos seus átrios com hinos e louvem-no e bendigam o seu nome.
O Senhor é bom, o Senhor é eterno, Ele permanecerá fiel para sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos usar os nossos instrumentos, está bem? E vamos cantar aquele canto que diz: entrarei na presença do Senhor. O sol da justiça vamos proclamar, sua luz resplandece em qualquer lugar, seu fogo
fulgor dourado de amor e paz, salvação completa aos caídos traz. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Resplendor. Jesus nós vamos todos trabalhar, do céu aos perdidos o esplendor levar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, os raios nos proclamar. Só uns raios fortes deste resplendor toda a terra podem inundar de amor. Podem de um deserto fazer um jardim. Resplendor do sol, oh, brilha para mim. Ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus formosos raios vamos proclamar. Segunda estrofe. Resplendor celeste brilha dos céus, fala-nos de Cristo, do amor de Deus. Com Jesus nós vamos todos trabalhar, do céu aos perdidos o esplendor levar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus formosos raios vamos proclamar. Só uns raios fortes deste resplendor toda a terra podem inundar de amor. Podem de um deserto fazer um jardim. Resplendor do sol, oh, brilha para mim. Resplandece, sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. E em continuação podemos ficar de pé e continuarmos neste bom tempo de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Possamos resplandecer o sol, não é? O sol da justiça, que possamos ser raios de luz. Aleluia.
e que possamos ser uma igreja que proclama, não uma igreja que tem algum receio de falar, de anunciar, mas possamos que o Senhor nos ajude a podermos proclamar a sua palavra e proclamar as suas maravilhas. Aleluia. O Senhor, Ele nos conhece. Aleluia. Os seus olhos estão atentos sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele tudo conhece de nós, conhece o nosso coração, os nossos receios, os nossos anseios, e o Senhor, Ele quer fazer algo novo nesta manhã. Acreditamos nisso, irmãos? Aleluia! Vamos com confiança louvar ao Senhor, abrir o nosso coração e para que Ele possa fazer algo novo nesta manhã. Aleluia! Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. E sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Eu sei que tua fidelidade vida mais além do que eu possa imaginar. E sei e não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Sentir a tua paz, me enche da tua paz.
Nosso Deus, canta grande é. Nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, e a igreja canta. Grande é nosso Deus, canta grande é. Nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Aleluia. O esplendor do meu Rei em majestade vem. Toda a terra se alegra, toda a terra se alegra. De luz ele se vestiu, a escuridão fugiu. Tudo treme a sua voz, tudo treme a sua voz. Tua voz tem poder. Grande nosso Deus, canta grande é. Nosso Deus, nós te amamos. O mundo saberá. Queremos resplandecer a tua luz. Queremos ser raios do sol. Aleluia. Tu és grande, grande é. Nosso Deus, não nos calamos, Senhor. Nós queremos proclamar que tu és grande. Nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno é.
Na manhã deste dia, convido-vos mais uma vez a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, ou Revelação, capítulo 2. Revelação do Apocalipse, capítulo 2. E vamos nesta manhã meditar um pouco mais sobre uma das 7 igrejas a qual o Senhor Jesus, Ele falou esta palavra profética, mas ao mesmo tempo também histórica, no sentido que ela também vinha fazer face a algumas instruções, face às dificuldades que as igrejas estavam a passar naquela região da Ásia Menor, atual Turquia. Vamos ler a partir do versículo 8, carta à igreja de Esmirna. Amém? E a carta da igreja de Esmirna realça um ponto muito forte desta igreja. Amém? Uma igreja que é um exemplo para nós, uma igreja fiel, apesar das dificuldades, das provas que os nossos irmãos estavam a passar na altura. Amém? Então diz assim, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémias dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Tem aqui a palavra do Senhor. Amém? Esta igreja, ela é descrita como que uma igreja pobre, amém? Mas que vivia numa das cidades mais ricas da Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. Amém? Nessa cidade de Esmirna ficava um dos portos marítimos mais importantes da Ásia Menor, um porto, portanto, na verdade, em que os navios podiam fazer o transbordo das mercadorias que vinham da rota da seda, da rota da Índia, com as especiarias, para trazer para a Europa. E neste porto, na verdade, era um porto muito movimentado, e com o resultado dessa movimentação, também a própria cidade e os seus habitantes, podemos dizer assim, eram prósperos, era uma cidade rica no sentido comercial também. Hoje a cidade de Esmirna tem outro nome na Turquia, a cidade de Izmir, que tem cerca de 255 mil habitantes atualmente. Amém? Rodeado pelo Monte Pagos, e naquele tempo, assim como hoje tem as ruínas, né? Templos dedicados a Zeus, Cibeles, Apolo, Afrodite, e também o famoso Esculápio, né? Aquele que é o símbolo hoje ainda daquela serpente enrolada na palmeira, que é o símbolo das farmácias, né? O Esculápio, dali também era uma cidade em que havia também investigação na área da farmácia, da medicina, portanto, uma cidade muito próspera, amém? Esta cidade, na verdade, como já falamos, nesta cidade havia uma igreja, a igreja do Senhor, uma igreja, na verdade, fiel ao Senhor, porque Jesus, na verdade, fazia sentido e ainda continua a fazer sentido para muitas vidas. Amém? Quando Jesus faz sentido nas nossas vidas, não importa as dificuldades que nós possamos passar, as provações que nós possamos passar, nós, na verdade, queremos ser fiéis ao Senhor. Amém? E esta igreja sabia exatamente o significado de ser fiel. Amém? Ela era fiel ao Senhor. Amém? É verdade que aquela cidade era fiel ao Império Romano, já desde muito lá de trás, amém? Aquela cidade em 195 a.C., onde era comum, podemos dizer assim, ela foi ali erguida um templo à deusa Roma, e depois de Cristo, no ano 26, houve uma disputa
para qual das cidades da Ásia Menor, onde iria ser erigido um templo ao imperador Tibério, e a cidade de Esmirna ganhou. Então, uma cidade muito ligada às divindades, podemos dizer assim, uma cidade fiel também a Roma, fiel ao imperador de Roma, mas o Senhor diz para o seu povo, amém? Não, aleluia, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Fiel acima de tudo ao Senhor. Amém? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Cidade de Esmirna também era uma cidade conhecida pelos desportos. Amém? E hoje estamos celebrando a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, ali em Paris. E naquela cidade havia anualmente também ali jogos num estádio em que eram feitas as competições, e os heróis, podemos dizer assim, os campeões, os vencedores, eles eram atribuídos uma coroa de louro, não é? Uma coroa de louro, mas todos nós sabemos que o louro acaba por murchar, dá um bom tempero, não é? Amém? Acaba por murchar, mas o Senhor promete para a sua igreja, amém? Não uma coroa corruptível, amém? Como uma coroa de louro, mas diz no versículo 10, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele povo sabia o que era ser coroado, aquele povo sabia o que era, na verdade, guardar uma recordação de uma vitória temporal, mas o Senhor tem para nós não uma recordação, mas tem a própria vida. Amém? Eles recordavam algo que se tinha acontecido num momento, numa semana, numa hora ou 2 horas, com uma maratona, mas o Senhor diz para a sua igreja, ser fiel até à morte. Amém? A morte não os vai destruir, porque eu vou vos dar aquilo que é, na verdade, incorruptível, aquilo que é eterno, a coroa da vida. Amém? E quem tem Jesus tem a vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, ser cristão em Esmirna, nesta cidade, tinha, como diz a palavra do Senhor, o risco da perda dos bens pessoais e até mais, da sua própria vida. Amém? A igreja é descrita como uma igreja pobre, uma igreja caluniada, perseguida pela sua fidelidade ao Senhor. Era rejeitada pelo mundo, porém, aleluia, estava no coração de Deus. Era a menina dos olhos de Deus, e o Senhor, na verdade, faz rasgados elogios à sua igreja fiel. Amém? Nós queremos que o Senhor possa se agradar também na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Apesar das pressões exteriores, a igreja do Senhor permanecia fiel. Amém? E a fidelidade é uma das características da vida cristã. A fidelidade, na verdade, é algo que o Senhor pede de cada um de nós. Amém? É um princípio fundamental. Infelizmente, hoje em dia, cada vez mais esta palavra fidelidade está perdendo, na verdade, está perdendo a sua força. Vemos isso nos casamentos, a infidelidade ao matrimónio. Amém? A infidelidade ao marido, a infidelidade à esposa. Infelizmente também temos visto isso em relação à igreja local. No dia em que nós aceitamos Jesus, depois mais à frente fizemos o compromisso para o batismo, nós tomamos uma decisão, amém? Compromisso com a igreja local, mas antes disso, fidelidade ao Senhor. Às vezes parece que estamos fazendo um casamento, não é? Sabes que vais ter problemas, queres ser fiel ao Senhor, promete ser fiel ao Senhor, promete. Mas quantos, infelizmente, têm quebrado esse voto de fidelidade? E a nossa oração como igreja é para que eles possam ser despertados, esses pródigos, é para que o Senhor possa tocar as suas vidas, para que eles possam vir e refazer a aliança com o Senhor. Amém? A aliança de seguir ao Senhor fielmente o resto dos seus dias, da sua vida. Como igreja aqui em Montemor, oremos pelos desviados. Como igreja aqui em Montemor, não desprezemos, na verdade, aqueles que um dia abandonaram os caminhos do Senhor, quebraram a aliança de fidelidade com o Senhor e com a igreja local, mas pelo contrário, vamos amar, vamos orar, vamos interceder por eles, para que o Senhor os atraia. Amém? Porque o Espírito Santo vai convencer do seu estado,
da justiça e do juízo que está sobre a sua vida se não se arrependerem e não voltarem a fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor está de braços abertos, como o Pai, amém, na parábola do filho pródigo, aleluia, amém. Então, Esmirna era uma igreja, amém, que estava passando uma grande prova, uma igreja em grande tribulação, uma igreja apertada. Diz o versículo 9, o Senhor diz: eu sei as tuas obras e a tua tribulação, amém, a pobreza. Amém? Eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação. Irmãos, a igreja estava a passar por uma grande prova. Irmãos, o mundo ainda hoje pressiona-nos para que nós abandonemos o Senhor, para que nós possamos abortar a fé no Senhor, possamos voltar as costas do Senhor. Irmãos, ser cristão em Esmirna não era fácil. Ser cristão em Esmirna muitas vezes implicava prisão, implicava até morte. E diz-nos que a história, que pelo menos em 2 vezes, né? Numa vez, naquele monte famoso, Monte Pagos, foram tirados sobre o precipício 1.200 cristãos. Porquê? Porque não se prostraram diante da imagem do imperador romano. Amém? Noutra vez, mais 800 cristãos, porque não adoraram a imagem do imperador. Irmãos, há alguns anos atrás nós servimos o Senhor no Baixo Alentejo, ali na Vila de Mértola. Fizeram ali uns achados arqueológicos debaixo do edifício um dos edifícios da Câmara, que são vários edifícios. E é interessante porque está lá, num dos edifícios da Câmara, as escavações, tem uma cave que se entra para as escavações, e está lá várias imagens de vários imperadores romanos, genuínos, autênticos, com cerca de 2.000 anos, cada imagem daquelas. E é interessante que todas elas estão sem cabeça. Depois, ao lado, tem várias cabeças de pedra, né, esculpidas. Então, quando morria o imperador, eles trocavam a cabeça. Trocavam a cabeça, porque o imperador era um deus. E todo o Império Romano, inclusive a Lusitânia aqui, né, Ibéria, os seus súbitos deviam se prostrar diante do imperador romano, diante da sua imagem. Mas os filhos de Deus adoraram somente ao Senhor, que é Espírito e verdade. Amém? Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus verdadeiro. Não pode ser representado por uma imagem. Amém? Como é que o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou este universo, este mundo, na verdade, tudo o que nós conhecemos e desconhecemos de alguma forma, pode ser limitado um bocado de matéria, de madeira, de gesso, de pedra. Não pode. O Deus criador, amém? Ele é Espírito, Ele não é matéria. E Ele sabe uma coisa? O Senhor Jesus, Ele veio mostrar o Pai. E Ele subiu ao céu, enviou o seu Santo Espírito. E nesta manhã Ele disse, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Ele estaria no meio deles. Amém? Tome consciência, aproxime-se do Senhor, toque no Senhor pela fé. Você não está vendo aqui uma imagem de Jesus, ainda precisamos ter estas letras, a lembrar o nome do Senhor Jesus. A nossa adoração não é para ali, não é para a plasma, mas a nossa adoração é para aquele que está se movendo entre nós. Como diz aqui em Apocalipse, o Senhor que se move entre os castiçais. E o Senhor que está se movendo no meio da sua igreja, nesta manhã, possa-se chegar ao Senhor em fé. Amém? Mas, queridos irmãos, lembrando esta igreja, amém? Uma igreja, na verdade, que diz no verso 9, eu sei as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. A pobreza dos cristãos, ou dos crentes, né, era um efeito paralelo relacionado com a tribulação. E elas tinham algumas razões de existir. Em primeiro lugar, muitos cristãos, muitos crentes nascidos de novo, amém, eram provenientes das classes mais desfavorecidas, mais baixas da sociedade, entre elas os escravos, que praticamente não tinham direitos, amém? Então, pessoas muito humildes, amém? Mas é interessante, irmãos, aleluia. Em muitos lugares a igreja, ela começa, ainda que Deus, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas,
Mas a igreja começa muitas vezes atingindo as classes mais desfavorecidas. E quando alguém conhece Jesus, quando alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida é valorizada ao máximo. Amém? O Senhor começa a fazer uma obra na sua vida. Alguns que desperdiçavam o seu dinheiro, porque é interessante, porque às vezes são as classes mais desfavorecidas que mais mal sabem administrar o dinheiro. Diz que é chapa ganha, chapa gasta. E muitas vezes não é em alimento, é em bebida, é em outras coisas, não é? É no jogo. Mas em muitas comunidades onde o Evangelho tem chegado, tem transformado vidas. Vidas têm sido libertas dos vícios. Vidas que, na verdade, levaram um incentivo, na verdade, à proatividade e não à subsídio, à dependência do Estado. A ser proativos, a criar os seus próprios negócios, a ser trabalhadores. Irmãos, e logo mais, os pais não tiveram a possibilidade de estudar ou tirar um curso superior, mas como nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia, amém? Nós somos, desde pequeninas, nossas crianças são incentivadas a ler, a estudar, amém? E não somente a leitura e o estudo da Bíblia, mas também aquilo que está à nossa volta, amém? Então isso traz prosperidade, amém? Isso traz crescimento em todos os níveis, também às famílias, amém? Naquilo que a igreja era uma nova igreja, uma igreja que estava começando, amém? Havia muitas classes favorecidas. É verdade que não eram só pobres, mas também alguns tinham sido despoliados. O que é que significa? Foram tirados os seus bens, como encontramos lá em Hebreus 10:34, uma referência que acontecia muito naqueles tempos. Na verdade, havia, como aconteceu aqui em Portugal, no passado, em relação aos judeus, e não só a inveja, né? Porque é feita uma denúncia, uma calúnia, e a pessoa perde os seus bens. Né? Então muitos cristãos, na verdade, foram expoliados os seus bens porque não se rendiam a César, não se rendiam ao imperador romano. Hebreus 10:34 diz assim: permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos, tendo nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém? Alguns cristãos tinham sido expoliados dos seus bens, tinham sido roubados dos seus bens, mas eles tinham algo bem precioso no céu. Amém? Também outros cristãos, ao entrar, na verdade, a entregar a sua vida ao Senhor, entrar na luz, viver na luz, irmãos. Alguns que já tinham os seus lucros, na verdade, duvidosos, muitas vezes usando estratagemas de corrupção. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, ele vem falar sobre a balança justa, sobre o peso justo. Aliás, no Antigo Testamento também falar. Então eles começam a usar os preceitos bíblicos, ser honesto, certo, justo nos negócios. Amém? E se calhar alguns começaram a ter menos lucro, mas o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta ganhar as riquezas deste mundo e simplesmente neste mundo é onde a traça e a ferrugem tudo consomem e não ter, na verdade, tesouros no céu? Mas a igreja de Esmirna, ela sabia onde estava o seu investimento melhor e mais seguro, sendo fiel ao Senhor, apesar das provas. Amém? Uma igreja que era difamada. Diz no verso 9, eu sei as tuas obras, de tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfémias que se dizem judeus e o não são. Irmãos, havia blasfémias, havia calúnias, várias calúnias que eram atribuídos, na verdade, aos cristãos. Eles diziam que o facto de celebrar a ceia do Senhor, que eram canibais, pois estavam a comer do corpo do Senhor, eram caluniados como canibais. No sentido espiritual, as pessoas não entendem o que é participar da ceia do Senhor. Amém? Outros acusavam a igreja cristã como ser um fator perturbador
da sociedade, no sentido que era divisor de famílias, porque as famílias tinham as suas crenças ancestrais e agora abandonavam as suas crenças ancestrais. Na verdade, eles eram, na verdade, considerados divisores, destruidores de famílias. Sabemos exatamente que a palavra não é isto que a palavra de Deus diz. A família é uma base importante e oramos pelos nossos familiares, oramos pela sua bênção, oramos pela sua salvação, e não é para destruir, porque aquele que nega a sua própria família é pior do que o infiel. A igreja não é fanática, amém? Mas infelizmente as pessoas muitas vezes não compreendem essas verdades, amém? Acusamos cristãos de ser desleais e rebeldes contra Roma, porque se negavam a dizer que César é o Senhor. Amém? Diz o verso 10 que nada temes das coisas que has de padecer. Não tenhas medo, não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Alguns crentes de Semirna passaram e enfrentaram a prisão. E naquele tempo a prisão era quase uma antessala, uma antecâmara da sepultura. Porquê? Porque Roma simplesmente não cuidava dos seus presos, não alimentava convenientemente os seus presos. Ir para uma prisão significava muitas vezes, a verdade, apanhar uma epidemia, uma doença, e ali acabar por morrer se não houvesse ajuda exterior. Amém? Então os cristãos estavam a ser testados na sua fidelidade ao Senhor. Amém? Irmãos, aleluia. Sabe, apesar de tudo isto, amém? O Senhor não fica indiferente às nossas provas, às nossas dificuldades e também à nossa fidelidade a Ele. Ele sabe, diz o verso 9, eu sei as tuas obras, eu sei o teu compromisso, eu sei aquilo que estás a sofrer por amor a mim, eu sei. E o Senhor não fica indiferente ao nosso compromisso a Ele. O Senhor não fica indiferente aos nossos sacrifícios, por vezes temos que fazer por amor a Ele. Amém? Ele não fica indiferente às nossas tribulações. Não. Não fica. Por isso o Senhor diz, eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua dificuldade, a tua pobreza. Mas tu és rico. Tu és rico. Aleluia. Aos olhos do mundo eram os miseráveis. Aos olhos do mundo, pobres. Mas aos olhos de Deus, ricos. Embora a igreja maioritariamente fosse financeiramente pobre, era rica no que diz respeito aos recursos espirituais. Amém? Não tinha tesouros na terra, mas tinha tesouros acumulados no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Amém? E a riqueza de uma igreja nada tem a ver com o esplendor do seu templo. Nada. Na beleza do seu altar, palco, ou como queiram chamar, se tem ou não tem mobílias do último grito, de última geração, a cor da moda, os instrumentos da moda, a multimédia da moda, os fumos da moda, as cores da moda, nada tem a ver com isso. Todos vós que estão aqui certamente têm experiências de ir a lugares humildes. Lembro uma vez, não há muitos anos atrás, uma irmã convidou-me a ir à sua casa, ali em Cascais. Cascais, já são ricos. Também há gente humilde. E pouco remediada. Mas também há gente fiel a Deus. E lembro-me, irmãs, olha, pastor, nós precisamos fazer um batismo. Temos aqui cerca de 30 pessoas e algumas pessoas querem ser batizadas, que vêm à minha casa. E eu queria que o pastor nos desse um auxílio.
venha cá, e fui com o pastor mais idoso, que partiu para o Senhor esta semana, pastor José Carlos, e fomos ali, já era conhecida aquela família, eram chamadas famílias retornadas, que vieram de África, de Moçambique, e ali fomos, e ela, já há muitos anos, essa parte, tinha um grupo familiar em sua casa, uma casa muito humilde, minha irmã com 80 anos, e eu pensei lá, vou encontrar 3 ou 4 velhinhos. Mas quando chega àquela casa, uma casa muito humilde, devido à sua dificuldade de idade e doença, com muito pó, com uma sujidade no chão, mas um grupo de 30 pessoas, entre elas pessoas muito jovens, com amor tremendo àquela irmã, com amor tremendo ao Senhor, e começamos a fazer o culto, e eu comecei a pregar, e houve um movimento extraordinário do Espírito Santo naquela humilde casa. Uma igreja rica, uma igreja fervorosa, num lugar humilde. Então não são as casas ajudam o nosso conforto, mas é o ambiente nas casas. É o espírito daqueles que frequentam a casa do Senhor. Claro que nós aqui em Montemor queremos um espaço maior, um espaço condigno, mas louvamos a Deus por este. Não estamos na rua. Se tivéssemos que ir para a rua, também poderíamos ir para a rua, da nossa boa vontade, mas nós queremos ser ricos. E se nós formos fiéis, irmãos, fiéis no pouco, fiéis nas coisas simples, Deus vai acrescentar, Deus vai suprir, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer com que a tenda possa se alargar, mesmo fisicamente, no sentido de espaço. Mas primeiro Ele quer ver o nosso coração. Se é rico para com Deus, se é rico para com os que estão lá fora, se tem compaixão dos perdidos, se tem compromisso com a sua palavra, se não nega e se não se envergonha publicamente dele. Esta era uma igreja super mega perseguida. Esta era uma igreja que os seus componentes não tinham grandes posses, mas tão rica e tão elogiada pelo Senhor. Irmãos, aleluia, aleluia. O mundo avalia as pessoas e até mesmo as igrejas por aquilo que elas têm. Mas o Senhor avalia-nos por aquilo que nós somos. Ou somos, baixa um bocadinho, está seco, ou não somos. O que importa é ser rico para com Deus, importa juntar tesouros no céu. Importa que tenhamos a mesma atitude de Pedro. Prata e ouro não temos, mas isso que temos te damos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Amém. Havia comunhão com Jesus. Havia autoridade por causa dessa comunhão que Pedro tinha com o Senhor. Amém. É isto que Ele quer de nós. É isto que Ele deseja de nós. Fidelidade, compromisso. A igreja de Semina era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Aleluia. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Aleluia. Ele quer que nós, como igreja, possamos ser uma igreja viva, uma igreja fiel, que se importa com os perdidos, que apesar das perseguições, apesar de muitas vezes não ter as melhores condições, não é por isso que deixa de dar testemunho. Aquilo que está o coração cheio fala a boca, aquilo que de graça recebemos, que abençoou, que trouxe segurança à nossa vida, nós queremos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente havia um grupo espiritual, entre aspas, que o perseguia. Havia um grupo religioso na cidade que discriminava a igreja do Senhor.
e tinha sobre ela própria uma falsa percepção de espiritualidade. Diz o verso 9, diz que a igreja era desdenhada por aqueles que se diziam judeus. E o Senhor Jesus dizem-se espirituais. Dizem-se judeus, mas não são. Infelizmente, Jesus diz onde é que eles pertencem. Pertencem à sinagoga de Satanás. Mas haveria alguma sinagoga de Satanás lá em Semirna? Possivelmente não. Mas sabe, o orgulho não vem de Deus. Há pessoas que são orgulhosamente... Cuidado com o orgulho em relação à nossa espiritualidade. Porque Jesus não se orgulhava da sua espiritualidade, ainda que tinha uma comunhão muito tremenda com o Pai, mas diz que era manso e humilde de coração. Ele nunca se vê orgulhar do seu relacionamento com o Pai, da sua espiritualidade, ou mesmo daquilo que ele era. Ele deu-nos um exemplo de humildade. E no momento certo, naquela chamada última ceia, em que ele vai e lava os pés dos discípulos e diz: é assim que vocês querem ser grandes, é isto que vocês têm que ser, têm que servir uns aos outros. Vocês precisam servir uns aos outros. Paulo mais à frente vem dizer, amém, o seguinte: considerai os outros superiores a vós mesmos. No sentido que este deve ser o Espírito de Cristo. O Espírito do cristão é humildade e respeito uns pelos outros. Irmãos, o mundo avalia-nos para a nossa aparência exterior, mas o Senhor conhece o interior. Não se intimidem por aqueles que... Não estou a falar desta cidade, mas se calhar de outros lugares. Muitas vezes, a minha igreja é que é, a minha igreja é melhor, a minha igreja tem, a minha igreja assim. Ser fiel na tua igreja local. Ser fiel onde o Senhor te colocou. Ser fiel ao Senhor. Amém? E Deus vai abençoar a tua vida. Verso 10, segunda parte, diz assim: irmãos, como cristãos, nós devemos estar prontos a fazer qualquer sacrifício que possa honrar ao Senhor. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles irmãos não tinham grandes recursos materiais, eram perseguidos, eram caluniados. Alguns foram presos, mas agora o Senhor estava a encorajá-los a enfrentar até a própria morte, se fosse preciso. Ouça isto nesta manhã. Ser fiel até o fim. Ser fiel até o último dia de vida, ou fiel até à morte, o que aqui está a dizer, é fácil quando tudo vai bem. Quando não temos provações, quando não temos perseguições, quando não há discriminação. Mas ser fiel está implicado, ou é implícito, manter o compromisso. Mesmo que tenhamos que passar por dias difíceis, mesmo que tenhamos que passar por perseguições, mesmo que tenhamos que passar por doença. Aliás, no compromisso do casamento, chega a um ponto e diz assim, quer ser fiel na carestia, nas dificuldades financeiras, e na doença. E a noiva diz sim, e o noivo diz sim. Mas às vezes, irmãos, este compromisso de fidelidade ao Senhor também passa por esses momentos. Momentos em que nós precisamos
nos contentar com Paulo. Ele dizia, sei viver com abundância, sei viver com pouco, em tudo. Ele está preparado, está testado nesses momentos bons e maus da vida, mas o momento é importante que ele podia se manter o contentamento. Porquê? Porque mesmo que passamos pelo vale da sombra e da morte, Ele está conosco. Ser fiel até à morte é ser fiel ao ponto de morrer por essa pessoa em quem prometemos fidelidade. Esperemos que não tenhamos que passar por isso, mas pode acontecer. Cada vez mais o mundo odeia Cristo e odeia os cristãos, que eles têm um compromisso com o Senhor. Vemos isto nesta Olimpíada, como Cristo foi ridicularizado naquela... Dizem que não tem a ver com a última ceia, mas quando cristãos, que é da Austrália, que é do Brasil, que é de outros lados, procuraram manifestar a sua fé publicamente naqueles Jogos Olímpicos, foram repreendidos e ameaçados com desqualificação, etc, etc, etc. O mundo cada vez mais odeia a mensagem, odeia a Bíblia e odeia aqueles que têm um compromisso com Cristo vivo. Por isso não sabemos o que está à nossa frente amanhã. O que Ele pede de nós é um compromisso de fidelidade. Ele pede de nós um compromisso de fidelidade. Hoje o Senhor está à espera de cada um de nós, seu povo, fidelidade no nosso testemunho diário, entre a família, nos negócios, na fé. Não vendas o teu Senhor para alguma vantagem financeira, como Judas. Não desprezes como Eliseu por um prato de lentilhas. O Senhor te ajude e o Senhor me ajuda a mim. Ser fiel ao Senhor. Sabe, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, um compromisso com Cristo, será perseguido. 2 Timóteo 3,12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E esta palavra, piamente, vem de piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Para além daquilo que nós conhecemos, a famosa casa pia, ter piedade, ajudar o desfavorecido. Mas a palavra piedoso também tem uma conotação religiosa, de devoto. E era isto que Paulo escreveu a Timóteo. Também todos que piamente querem viver em Cristo, todos que querem devotamente viver em Cristo, ser fiéis a Cristo, vão sofrer perseguições. Mas não nos vamos deixar abalar por elas. O nosso compromisso é ser fiéis. A igreja de Semirna é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Queremos ouvir do Senhor um dia aquela palavra: bom está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, lembrem-se o que está lá à frente. A vida não termina na sepultura. Era esta a perspectiva dos irmãos de Semirna. Eles não viviam para... A sua vida não estava vivendo simplesmente na perspectiva terrena.
Eles sabiam perfeitamente que aqui somente somos peregrinos e forasteiros e que a nossa pátria está nos céus. E o Senhor nos diz: eu sei as tuas obras, eu sei o teu sofrimento, eu sei a tua tribulação, e Ele vai recompensar. A nossa fé sempre vai ser provada, senão não é uma fé verdadeira. A nossa fé, ela vai, quer queiramos, quer não, vai chegar um momento. Todos estão aqui nesta manhã, possam ter consciência disto. Vai chegar o dia, ou vários dias, em que a tua fé vai ser provada pelo fogo. Vamos passar no teste? O fogo das provas, para nós só terá um efeito, esperemos que sim, de remover de nós aquilo que não presta. Vai queimar toda a escória, toda a palha, tudo aquilo que é aparência. E vai deixar em nós a essência, um compromisso com Deus. Aquilo que os homens veem é o nosso exterior, mas Deus vê o nosso interior. E quando Ele permite que nós passemos pelas provas, como a irmã estava falando há pouco, às vezes vem uma prova, às vezes vem a correção, por vezes Deus permite certas situações não para nos destruir, mas para limpar de nós aquilo que não presta. As provas de fogo que virão à nossa vida só nos tornarão mais puros. Que o Senhor nos possa ajudar. Davi, de momento, ele podia dizer: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse, ou para que valorizasse a tua palavra, os teus estatutos. Irmãos, vamos em frente. Nada temas das coisas que has de padecer. Esta palavra é também para ti, porque o Senhor vai recompensar a tua fidelidade. Amém? Não tenhas medo. Quero concluir. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Cada um de nós tem esta promessa. Vamos ser vencedores. Amém? Esplendor do meu Rei, em majestade vem, toda a terra se alegra, toda a terra se alegra, de luz ele se vestiu, a escuridão fugiu, tudo treme a sua voz, tudo treme a sua voz. Grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, Deus eterno é, do tempo Senhor é, o princípio e o fim, o princípio e o fim. Deus criou nas o Pai e o Espírito, e Jesus o Cordeiro, e Jesus o Cordeiro.
Jesus.